Graça e paz, amada igreja, nós agradecemos a Deus por mais esta quarta-feira que Ele nos concede enquanto Igreja do Senhor, para juntos nos reunirmos mais uma vez e juntos estudarmos a palavra do nosso Deus, clamando a Ele, claro, ao Seu Santo Espírito, para que seja Ele mesmo a trazer edificação e ministração às nossas vidas, que a Sua palavra, então, gere crescimento em nós. E nós, então, irmãos, nesta oportunidade, estaremos dando continuidade à nossa série de estudos, baseado aqui no Evangelho escrito segundo Mateus. Nós estamos hoje no capítulo de número 21, já nesta reta final, deste livro. Nós estudaremos hoje o versículo 18 até o versículo 22 do capítulo 21, então, de Mateus, que tem por título A Figueira Sem Fruto, um texto aqui muito interessante, da palavra do nosso Deus, e que de fato suscita algumas reflexões aqui da nossa parte. A palavra diz assim: diz que cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus, no caso, ele teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Ok, irmãos? Então, que o Senhor nos ajude na explanação da sua palavra, que esta então seja a nossa oração. O Senhor nos ajuda, nós clamamos que pelo Teu Espírito Tu estejas ministrando as nossas vidas, trazendo o crescimento que procede de Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, de maneira direta e mais sucinta possível, basicamente aqui nessa passagem, nesse episódio ocorrido na vida de Jesus e dos seus discípulos, basicamente aqui Jesus ele está trabalhando as expectativas. Expectativas estas que o texto deixa bem claro, são expectativas que existem no coração do próprio Cristo. No versículo 18 e no versículo 19, diz então que ali, diante de um momento de fome, estando Jesus então com fome, quando ele voltava ali para a cidade, logo cedo pela manhã, ele viu então uma figueira ali à beira do caminho. E quando ele se aproxima dessa figueira, ele não acha então nenhum fruto. A expectativa de Jesus, ele esperava encontrar frutos ali naquela árvore, frutos ali naquela figueira, e ele não encontra. Então, a sua expectativa diante da fome que ele sentia e diante daquela figueira que ele procurara um fruto e só encontrara folhas, a sua expectativa, então, ela foi totalmente frustrada. A ideia aqui, ela é muito clara, acredito até que ela é bastante óbvia, numa leitura muito rápida, nós entendemos aqui rapidamente que Jesus está tratando aqui sobre a questão da fé. Esta seria a lição que ele queria passar ali para os seus discípulos, obviamente para nós também. O versículo de número 20 e o 21, quando diz ali que os discípulos, então testemunhando aquilo que acontecera, foram tomados por uma admiração e eles chegam a exclamar para Jesus, porque de fato a figueira vem a secar totalmente por causa da palavra de Jesus, aquela árvore, aquela árvore que ali se encontrava. Jesus havia dito, então, nunca mais nasça fruto de ti, justamente porque não alcançou ali a expectativa de Jesus, que era encontrar um fruto nela. E diz o texto que a figueira então secou imediatamente, e isso traz uma admiração a ponto dos discípulos exclamarem isso para Jesus. E aí Jesus, no versículo 21, responde aos seus discípulos: em verdade vos digo que, se tiverdes fé, aí ele trabalha essa ideia da fé, que vai de encontro ali
a dúvida, né? Então, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte, né? Certamente ele apontou para um monte ali, disserdes, ergue-te e lança-te no mar, então tal sucederá. Então, de maneira clara, de maneira direta, Jesus aqui está trabalhando a fé ali nos seus discípulos. Ele esperava encontrar frutos ali naquela árvore, então ele espera também, ele tem expectativa de encontrar fé ali nos seus discípulos, obviamente na sua igreja. Um detalhe muito importante aqui, que ajudará ainda mais o complemento dessa história, é que lá em Marcos, no capítulo 11, nós encontramos este mesmo episódio sendo registrado ali por aquele outro evangelista, né? E ali no capítulo 11, no versículo 13, Marcos ele chega a declarar algo, né, que acrescenta um pouco mais a essa história. Diz então que, e vendo de longe, uma figueira com folhas, sempre a ideia aqui das folhas presentes ali, né? A folha é aquilo que torna a figueira digamos assim, florida, né? A figueira fica bonita, né? Ela não estava seca, havia uma beleza naquela figueira, mas essa beleza, essas folhas não serviam de nada se não houvesse então fruto. Então diz ali Marcos no capítulo 11 que Jesus foi ver ali se nela, né, naquela figueira, porventura acharia alguma coisa, né, no caso algum fruto para comer. Aí ele também declara igual a Mateus, aproximando-se dela, ele nada achou, senão folhas. Só havia ali então aquela beleza nela, né? Aí Marcos ele declara, inclusive talvez seja um dos motivos da admiração dos discípulos, né? Ele declara, porque não era tempo de figos, ou seja, Jesus ele procurou ali figos, né, frutos naquela figueira, mas não era tempo de figo, não teria como, né, não teria como aquela figueira dar figos, porque não era o tempo ali do fruto, né? Mas mesmo assim, tanto Mateus quanto Marcos declaram que Jesus amaldiçoa aquela figueira, embora não fosse tempo de figos, né? Ali por não ter um figo naquela situação, naquele momento. Volto a repetir, sendo bem redundante, ele amaldiçoa, mesmo que a figueira não pudesse dar figos, porque não era tempo de figos. Então ficam aqui para nós algumas reflexões. Primeiro, assim como Jesus, ele queria um fruto, né, daquela figueira, ele almeja também a fé dos seus discípulos. Isso aqui fica muito claro, né? No versículo 18 e o versículo 19 de Mateus 21, ele vai lá à figueira procurando figo, e do versículo 20 até o 21, ele diz, olha, vocês não podem ter dúvida, a dúvida seria a ausência do figo, seria a ausência do fruto, né? Vocês precisam ter fé, e se tiverem fé, vocês não só poderão fazer o que eu fiz à figueira, como vocês poderão dizer a esse monte, sai daqui e lança-te no mar. Então, da mesma forma, né? Assim como Jesus queria um fruto daquela figueira, ele almeja a fé dos seus discípulos. E é fruto, ele não quer folhas. Muitas vezes, né, o discípulo em si, a igreja, ela pode ser muito bonita, né? Ela pode ser muito florida, não é? Ter várias folhas ali complementando ela. Jesus não quer isso. Jesus ele quer frutos. Frutos. Foi o que ele foi buscar naquela figueira, e ele almeja frutos também nos seus discípulos, e esse fruto então é a fé. Ele quer fé nos seus discípulos, ele quer fé na igreja. A segunda coisa que precisamos refletir aqui é que, ainda que o tempo não fosse propício ali à colheita de figos, não era o tempo de figos, como bem descreve ali o Marcos, o evangelista Marcos, ele chega a dizer, Jesus não encontrou figos porque não era tempo de figos. Então, ainda que o tempo não seja propício à colheita de figos, né, Jesus ele espera que haja em nós fé, ainda que também os tempos inspirem em nós, digamos assim, uma ausência de fé. Então os tempos são difíceis, há muitas lutas, digamos que estejamos passando por muitas perdas, né, por enfermidades. Então esses momentos de grandes lutas, de grandes tempestades, naturalmente vêm para abalar a nossa fé, não é? Para tirar a nossa fé, para suplantar a nossa fé. Então, assim como a figueira não era tempo de figo, né? Não era um tempo propício para o figo, mas Jesus procura o figo, ainda que o tempo não seja propício
para que haja fé em mim, Jesus espera que haja fé em mim também. Então vale essa reflexão. Então muitas vezes nós podemos ter a nossa fé abalada por qualquer coisa que esteja nos acontecendo, mas isso não impede a expectativa de Cristo. É justamente neste momento que Jesus vai vir e ele espera encontrar fé na igreja, né? Há um texto bíblico, né, que há um questionamento, né? Acaso encontrará fé neste mundo quando o Filho do Homem retornar? Então é a expectativa de Cristo, ele aguarda, ele espera encontrar fé aqui neste mundo, obviamente fé na sua igreja, fé nos seus discípulos, ainda que os tempos não sejam propícios. A terceira reflexão que fica para nós é que a ausência de fruto ali tirou a razão de existência ali da figueira, porque Cristo olhou para ela, não tem fruto, ainda que não seja um tempo propício, né, mas ele queria o fruto, não tem fruto, então ele disse, então nunca mais nasça fruto de ti. Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira então secou imediatamente. Ele amaldiçoou aquela figueira e ela secou ali totalmente, né? Então a ausência do fruto tirou a razão da existência da figueira. Jesus olhou, bem, já que não tem fruto, então para que serve essa figueira? Então um discípulo sem fé, ele será um servo sem serventia também, né? Então uma igreja que não tem fé será uma igreja que certamente não servirá aos propósitos de Cristo, né? Então essa é uma reflexão que a gente precisa ter. Nós estamos aqui e temos um único propósito. O próprio Filho de Deus, o próprio Jesus, estando aqui na terra, ele sempre lembrava em alguns momentos que havia um propósito na sua vinda aqui a este mundo, né? Ele veio para obedecer ao Pai, ele veio para de fato ali cumprir ali um plano de salvação, né? Um projeto do Senhor. Havia um propósito nele e há um propósito em nós. Então, assim como a ausência de fruto tirou totalmente ali a razão ali daquela figueira existir, Jesus Cristo então amaldiçoa, então nós, enquanto discípulos, enquanto igreja, também sem fé, irmãos, seremos como servos sem serventia. Então precisa haver fé em nós. E podemos então afirmar, inclusive, que o que acontecerá conosco, com um discípulo sem fé, com uma igreja sem fé? Certamente ela secará dia após dia, né? Diz então que os discípulos ficaram admirados e exclamaram ali como secou depressa a figueira. Então, se nós também não exercermos a fé, certamente isso vai nos secando, né? Nós vamos dando lugar à dúvida, à descrença, e isso vai apenas trazer a morte espiritual, a seca, né, espiritual para a nossa vida. E a quarta reflexão que fica para nós é que o texto ele deixa-nos claro que para Jesus teria assim como dar figo, né? Teria assim como dar figo. Então, ainda que não fosse o tempo do figo, teria como dar figo. Jesus ele foi lá e pediu, olha, eu quero encontrar um figo, né? Então ele foi com essa expectativa. Se ele tinha essa expectativa, nós podemos entender na lição que ele queria passar, que ainda não fosse tempo propício, poderia ter figo. Então, da mesma forma, para nós podemos sim ter fé. Ainda que não seja o tempo propício para a fé, ainda que eu esteja passando por algo, a igreja esteja vivenciando tempos difíceis, que tente roubar a nossa fé, ainda assim, Jesus ele deixa claro que tem como dar figo. E para mim, então, o verso número 22 é o que nós precisamos fazer para que esta nossa fé ela seja de fato aumentada, né? Jesus Cristo diz no versículo 22, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Eu acredito, irmãos, que como o tema principal aqui é a fé, e embora ele tenha falado sobre duas coisas específicas, falar para uma figueira e ela secar, falar a um monte e ele se lançar ao mar, ele disse, se nós tivermos fé e não duvidássemos, poderíamos fazer assim? Acredito eu que ao fim de tudo, quando ele diz, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis, talvez um dos pedidos que precisamos fazer antes de tudo seja, Senhor, aumenta-nos a fé. Assim como os discípulos clamaram a ele em uma outra situação. Então aumenta-nos a fé. A fé é algo essencial, primordial, é um fruto, né, uma característica necessária à igreja, necessária ao discípulo. Há essa, entre aspas, expectativa em Cristo para que ele encontre fé
na igreja, encontre fé no discípulo, encontre fé em mim, encontre fé em ti. Se isso não acontecer, irmãos, certamente nós iremos morrer espiritualmente, nós vamos secar então dia após dia. Que o Senhor então nos abençoe, que Ele nos ajude, que o Espírito Santo de Deus de fato venha aumentar a nossa fé, venha fazer com que a cada dia a dúvida possa se esvair, não é? Pelo nosso caminhar, a dúvida vai ficando pelo caminho e que sejamos tomados por uma fé genuína. E não importa o tempo que seja, tempo propício ou não propício, tempo de lutas ou tempo de não lutas, tempo de tempestade, tempo de não tempestade, que nós não venhamos a duvidar, mas que o Senhor Jesus encontre fé em nós. Encontrará fé no mundo quando retornar o Filho do Homem, que Ele ache em nós, que Ele ache na igreja, que Ele ache nos seus discípulos. Que Ele, pois, nos abençoe e que essa bênção venha da parte de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós queremos clamar que pelo sangue de Cristo Jesus o Senhor esteja de fato aumentando-nos a nossa fé, para que em nenhum momento, Deus, venhamos a ser como esta figueira, mas que haja em nós esse fruto, Deus, essa prática, Senhor, a prática da fé. Clamamos então, pedindo a Ti, assim como Jesus aqui declarou, que tudo que nós pedíssemos nós receberíamos, clamamos então, aumenta-nos a fé, Senhor. Sejamos uma igreja onde não haja dúvidas, onde não haja descrença, ceticismo, mas que haja sim uma fé, Senhor, uma fé no Teu poder, uma fé em Ti, uma fé na Tua presença no nosso meio. Que haja fé, Senhor, na minha vida, na minha existência, na vida dos meus irmãos. Nós oramos assim, acreditando sim na Tua presença no nosso meio. Aumenta-nos a fé. E é no Teu nome, Jesus, que nós oramos assim. Amém e amém. Que o Senhor, pois, nos abençoe. Paz.